Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu queria falar com vocês sobre uma afirmação que eu tenho ouvido muitas vezes durante a minha vida. A afirmação é a seguinte: eu estou muito velho para estudar música. Você já ouviu alguém falar isso para você? Alguém que soubesse que você trabalha com música, chega para você e fala: eu gostaria muito de estudar música, mas eu estou muito velho para isso. Eu ouço isso milhões de vezes e eu queria conversar com vocês um pouco a respeito disso. Eu costumo dizer que depende muito da sua expectativa com relação à música. Se você quer estudar música para compreender melhor essa linguagem, por puro prazer intelectual, para curtir um pouco essa coisa de tocar um instrumento, de tocar para os amigos, ou de ser capaz de escrever uma partitura, daquelas coisas que você fica cantando no chuveiro, na sua improvisação lá no chuveiro, você gostaria de registrar isso? Não tem problema nenhum, você pode começar a estudar música a qualquer tempo para isso. Você não vai precisar desenvolver uma super habilidade motora para tocar para os seus amigos, né? Ser um virtuose, né? Para tocar para os amigos, para os familiares ou para simplesmente se satisfazer com a sua produção musical. Agora, é claro, se você quiser ser um concertista, se você tem o sonho, eu quero ser um concertista, eu quero trabalhar única e exclusivamente com música e, portanto, eu vou começar a estudar agora música com 50 anos. Eu não vou dizer para você que é impossível, porque na verdade no mundo nada é impossível. Se você tiver dedicação, tiver chance, né? Tiver a sorte de poder se dedicar e ter a disciplina, quem sabe você não consegue. Todo mundo pode conseguir o que sonha e o que pretende, desde que tenha foco. Mas eu conheço muita gente que teve uma experiência importante com música, mesmo tendo estudado música a partir da fase adulta já. A primeira coisa que me faz lembrar essa nossa conversa é de um conto chinês que eu li já há muitos anos atrás e que na época me impactou, me impressionou, até porque eu era bem jovem quando li esse conto, e esse conto conta a história de um monge que resolveu estudar música aos 80 anos de idade. Ele sempre gostou muito de música e nunca tinha tido a oportunidade de estudar, de dedicar o seu tempo para estudar música. Ele gostaria de fazer isso com uma intensidade que não cabia na vida dele anteriormente. E aí, aos 80 anos, ele resolveu estudar. E todo mundo falava para ele: mas agora, no fim da vida, você vai estudar música? Mas agora que você vai começar, o que você vai poder fazer com isso? E ele não deu ouvidos a isso. E foi estudando. E esse monge viveu até os 104 anos. Então imagine só que dos 80 aos 104, ele teve 24 anos para trabalhar com música, para estudar música, para aprender música, e acabou se tornando um grande professor de música. E isso na época teve um impacto interessante sobre a minha pessoa, porque eu falei: nossa, que louco que é, né? A gente não tem o controle do nosso tempo de vida, né? A gente pode começar a estudar hoje e só aquilo que a gente estudou hoje, de repente, pode ser suficiente para a gente ter uma grande felicidade amanhã. E pode ser que você morra amanhã e acabou, e o que você estudou foi o suficiente. Então, é uma coisa maluca isso, essa coisa da gente se sentir jovem ou velho para aprender alguma coisa. E esse conto fez com que eu entendesse que a gente não precisa estabelecer um tempo para aprender alguma coisa nova, mesmo porque o aprendizado, aprender as coisas, traz muita felicidade. E eu tenho uma história interessante também. Quando eu tinha uns 14 anos, foi quando eu comecei a dar aula de música, eu conheci um senhor de 70 anos
que se chamava Raul. E ele era aluno da Fundação das Artes, onde eu estava dando aula, onde eu comecei a minha carreira como professor e também estudei lá desde os meus 6 anos de idade. E eu conheci esse senhor Raul. Ele era um psiquiatra aposentado, português, que aos 70 anos resolveu estudar violoncelo. E quando ele me contou isso, eu fiquei assim muito sem entender naquela época. Eu era muito menina ainda, eu não entendia direito a grandiosidade disso. Mas eu me lembro que eu fiquei muito surpresa, fiquei muito admirada, porque todas as pessoas que eu conhecia com essa idade, e às vezes até muito mais jovens do que ele, tinham um relacionamento com o aprendizado, com uma nova carreira, que era uma coisa assim, meio, já acabou o meu tempo, eu não tenho mais o que aprender, eu não tenho mais o que estudar, eu não vou mais ser feliz, sabe uma coisa assim? E com ele, com o seu Raul, eu aprendi muitas coisas. Uma das coisas mais bonitas que ele me ensinou foi quando ele me apresentou Fernando Pessoa. Ele recitava poesias de Fernando Pessoa para mim. E ele também me falou muito sobre o que é ser musicista, né? O que é ser um músico. E ele foi a primeira pessoa que me disse dessa coisa mágica que é a possibilidade que você tem de mudar o universo sonoro à sua volta com música. Quando você começa a estudar um instrumento, você está mudando o seu universo sonoro. E quando você começa a tocar para as pessoas, você está mudando esse universo sonoro também. E que quando as pessoas estão ouvindo música, pelo menos naquele momento, ou elas estão vivendo uma emoção muito forte, ou elas estão esquecendo de todo e qualquer problema que possa estar em volta dela. Então, quando ele me trouxe essa consciência, isso coloriu a minha vida de um jeito diferente. E ele tinha 70 anos e estudou violoncelo e tocava e foi muito feliz durante esse processo. Depois, na própria Fundação das Artes, eu conheci um senhor que, por enquanto, naquela época tinha, eu chamava de senhor, mas olha só a relatividade da coisa. Hoje ele tinha uns 35, 36 anos e eu ainda era bem menina. E ele começou a estudar música. Ele tinha estudado um pouco na adolescência, depois tinha parado porque foi fazer direito e tal. E aí ele começou a estudar música novamente. E eu me lembro de uma coisa muito interessante, ele não tinha um piano, mas ele estudava piano. Ele desenhou um teclado na mesa e ele estudava naquele teclado de papel para entender motoramente como as coisas funcionavam. Muito bem, hoje essa pessoa é um professor de canto muito famoso aqui em São Paulo, que tem alunos super importantes e que começou a estudar música numa idade que todo mundo acha que, bom, imagina, vou começar a estudar música com 35 anos, e hoje é a carreira dele. Hoje ele está com mais de 70 anos e ele é um grande professor, tem uma leitura à primeira vista, como eu já vi poucas, como ele consegue fazer, e ele teve a sua realização enquanto artista e enquanto professor. E começou a estudar música numa fase que todo mundo acha que, não é tão cedo, não é tão bom porque começou tarde, né? E tenho mais exemplos para dar. Eu conheci um dos oboístas da Orquestra Sinfônica Municipal aqui de São Paulo, começou a estudar música já perto dos 40 anos e se tornou oboísta da Sinfônica Municipal. Antes ele era piloto de avião. Então é muito interessante, né? A pessoa ter uma trajetória enorme de vida e começar uma outra coisa e dar certo. Quando eu tinha 19 anos, eu entrei na faculdade, fui fazer composição e regência. Aí lá eu conheci um grande músico e um grande amigo, que era, na verdade, médico, e depois ele resolveu deixar de fazer medicina, de exercer a medicina, para poder trabalhar com música. E começou a estudar música aos 40 anos. Eu me lembro que eu tinha 19,
e ele tinha 40. E a gente estudou junto, fizemos a faculdade junto e foi um tempo muito bom. E para mim ele foi um exemplo de dedicação, de superação e uma coisa muito grande que tinha nessas pessoas que eu estou te dizendo, que eu estou contando para vocês, essa experiência, elas eram muito jovens, tinham um espírito muito jovens, tinham uma cabeça muito jovem. E eu acho que isso é o que vai fazer a grande diferença na vida para começar a estudar qualquer coisa, né? Agora, o que eu acho, na verdade, um maior motivo para levar alguém a estudar música, a conhecer música, não é o fato de você vir a ser um grande concertista, ou de você vir a ser um grande produtor musical, ou de você ter uma carreira brilhante como instrumentista. Eu acho que não é isso o mais importante, porque eu acho também que a vida vai conduzindo a gente para essas oportunidades, conforme você vai trabalhando, vai estudando, vai se envolvendo, vai conhecendo outras pessoas, vai mudando o seu jeito de funcionar, e aí você, quando vê, você já está no meio musical, e aí você consegue ir criando uma carreira que vai se desenhando, né? Meio que pelas escolhas que você faz, das amizades que você tem, do instrumento que você toca, do tipo de coisa que você gosta de fazer com música, e assim vai. E aí, é claro, você tem desde aquele músico que tá super afins de tocar no barzinho, na boate, ou daquele músico que toca em cerimônias de casamento, ou daquele que toca nos bailes, nas bandas covers, ou nas bandas de baile, né? Tem tantas oportunidades. Vai estudar música para trabalhar para estudar musicologia, por exemplo, que é mais o lado mais científico da música, ligado à história, à apreciação musical, ao estudo de como funcionam os instrumentos. Bom, são tantas as possibilidades, porque é uma linguagem, assim como o português é uma língua que a gente estuda e que dá condições para a gente ter acesso a tantas outras áreas do conhecimento, história, geografia, arte, cinema, né? A gente, com a nossa língua mãe, a gente tem acesso a uma série de coisas. É claro que você, com música, estudando a linguagem musical, você também vai ter acesso a uma outra possibilidade de informações e de conhecimento que talvez hoje você nem vislumbre, você não seja nem capaz de saber. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente só começa a entender o que é estudar música depois que a gente começa a estudar. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe e que tem um universo inteiro para conseguir conquistar. Então eu acho assim muito legal a gente saber dessas histórias, né? Eu me lembro de um rapaz, de um aluno, isso já era mais moça, já mais perto dos meus 30 anos, me chegou um rapaz que tocava guitarra e queria estudar música seriamente, e ele falava para mim assim: mas você não acha que eu sou muito velho? E eu dizia para ele: menino, olha para você e olha em que país você vive, onde você mora, né? Porque aqui no Brasil é diferente. Quando eu falei para vocês a história do Raul, que tinha 70 anos, que era português, psiquiatra aposentado, é um dado importante, porque eu tenho certeza que o fato dele ser português, dele ser europeu, de ter tido mais acesso e contato com a música erudita, de ter uma cultura, né, maior do que a maioria das pessoas que eu conheci, pelo menos na faixa etária dele, porque antigamente umas pessoas com 70 anos aqui no Brasil, a maioria grande da população tinha a questão do analfabetismo, nem sequer eram alfabetizados. E o Raul não. Raul era um psiquiatra, era um cara letrado, que teve acesso à educação musical e ele conseguiu perceber o quanto isso podia ser prazeroso e grandioso na vida dele. E mesmo tardiamente ele resolveu estudar. E aqui no Brasil, um rapaz de adolescente ainda,
preocupado de ser muito velho para estudar música, porque tinha aquela ideia do século XIX de que o artista tem que começar a estudar muito cedo, tinha que ser um ser iluminado, que podia fazer coisas maravilhosas com música e que só começando muito cedo que ele teria tempo para se tornar um grande músico. E eu disse para ele, olha só em que país você tá, você não teve acesso a isso antes, e não é o fato de você não ter tido acesso ao estudo anteriormente que vai limitar a sua carreira, né? E na verdade é muito cedo. Quando você começa a estudar uma linguagem, é muito cedo você decidir se você vai querer ser um musicista de A a Z, de X a Y, entendeu? Com relação a que tipo de atividade você vai fazer dentro da música, né? De repente você pode ser um intérprete, ou você pode ser um professor, ou você pode ser um instrumentista de música popular ou de música erudita, quer dizer, você não sabe, né? Porque você está começando ainda. Então eu acho que essa história de idade, de tempo, ela é muito relativa. E esse rapaz eu encontrei recentemente, há poucos anos, e ele acabou virando, ele era guitarrista de uma banda gospel, famosa até na época, e chegou a gravar disco e tudo, e depois ele se tornou um pastor da igreja, parece que Igreja Batista. E é muito interessante, porque hoje ele não atua mais como um roqueiro, que ele era de cabelão comprido e tal, mas o que ele é? Ele é um pastor cuja música dentro da igreja dele é um ministério fortíssimo e tem uma força enorme no trabalho que ele faz com os jovens, com as pessoas de idade. Ele usa muito a música como um recurso, né? Então, às vezes, a música não é um fim em si só, mas é um recurso que você vai usando ao longo da vida. Então, ter um pouco de amplitude, né? Ampliar um pouco mais a visão do que você imagina aqui, do que é a música, do que é estudar música, né? Pode mudar, inclusive, o seu desenvolvimento no sentido de falar, não, eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir pelo outro, eu não quero mais ser instrumentista, eu quero ser produtor musical, por exemplo, né? Então, é uma coisa muito importante de se saber, que quando a gente está entrando para o mundo da música, a gente vai entrar num universo muito novo e que vai oferecer muitas outras possibilidades. Então, essa história de que, eu sou muito velho para estudar música, isso é uma bobagem. Não entra nessa, porque isso pode ser até uma desculpa que você está usando simplesmente para justificar que você não vai atrás de uma coisa que você queria. Então, eu acho assim que o maior motivo para se estudar música é o prazer intelectual. É o prazer que você pode ter quando você aprende uma coisa nova. Eu costumo dizer muito isso, falava muito isso para os meus alunos na faculdade, que existe um prazer que é genuinamente humano. Se existe um prazer que a gente não divide com mais nenhum outro ser desse planeta, é o prazer intelectual. Todos os outros prazeres a gente divide. Todos os bichos, para se manterem vivos, né, precisam do prazer em comer, do prazer em procriar, do prazer até em respirar, né? Tudo aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, ele está atrelado a uma sensação de prazer, né? De conforto. E o prazer intelectual é um prazer humano, é um prazer genuinamente humano. E quando as pessoas são privadas desse prazer porque não têm acesso à educação musical, puxa vida, né? Para mim é relegar, é tirar um pouco desse brilho do que é ser humano, né, neste planeta. Então eu acho que esse prazer intelectual é um dos prazeres mais genuínos e mais importantes que o ser humano tem. E a música, aprender música é uma janela para você trabalhar com esse prazer intelectual. Porque a gente estudando música, a gente acaba caindo em outros universos, né? Você está estudando músicas,
fatalmente você vai cair na ópera, fatalmente vai cair no cinema, fatalmente vai cair no teatro, fatalmente vai cair nas artes plásticas, fatalmente vai cair na dança. Quer dizer, a música, ela te arremessa para outras áreas do conhecimento e que vai fazer com que esse seu prazer intelectual amplie de uma forma como você nunca poderia imaginar. Por isso que eu acho que esse deveria ser o motivo principal para as pessoas começarem a estudar música. Agora, tem gente que pergunta, que tempo é esse, né? Em que tempo eu deveria começar a estudar ou a música pode entrar na vida de uma pessoa? Em que tempo? Então, como eu estou dizendo desde o começo aqui desse vídeo, ela pode entrar em qualquer momento, mas a nível consciente, né? Hoje se estuda música, a própria musicoterapia explica um pouco isso, né? O bebê, na fase gestacional, né? Quando a gente está lá com o bebê ainda dentro da barriga, na 20ª semana, a criança já está com o ouvido pronto, ela já pode escutar. Tanto os sons que estão dentro da mãe como os sons que estão fora. E essa relação auditiva, né, que é o canal que ela tem com os sons de fora, né, com o ambiente que está fora dela, é através do ouvido. E essa relação afetiva que começa a se dar a partir desse envolvimento com a audição, né? De ouvir o som da voz da mãe, o som da voz do pai, o som do coração da mãe, dos movimentos do intestino, do corpo, do sangue da mãe. Então, tudo isso vai trazendo identidade, vai trazendo uma relação com o ambiente, né? E também com uma relação afetiva. Então, se todas as mães tivessem acesso a essa informação, né? Se todas as mães soubessem que sentar e ouvir música num momento de procurar trazer essa conexão afetiva com o seu próprio bebê, já é um trabalho de iniciação musical, né? Que começa ali ainda dentro da barriga da mãe. E a própria neurociência tem explicado que essa fase gestacional é super importante. Tem até casos de canções que você ouvia enquanto estava dentro da barriga da mãe. Quando você ouve de novo essas canções, elas te trazem uma sensação de conforto, de sossego, que às vezes as pessoas perderam ao longo do tempo, e você pode resgatar através desse tipo de experiência, né? Então, você imaginou se todos os pais soubessem disso, né? Ou tratassem disso, daquilo que estão ouvindo enquanto estão gerando uma vida, né? Então, isso é super legal de ver. E tem também a educação musical na primeiríssima infância. O que é a primeiríssima infância? De 0 a 2 anos, mais ou menos. O que é a educação musical nesse período? É, na verdade, a estimulação, né? Estimular a criança a ouvir diferentes tipos de música, a cantar, a brincar com objetos sonoros, a brincar com instrumentos, a cantar com a mãe cantando com esse bebê, dançando com esse bebê no colo, brincando com ele, trazendo essa relação de prazer, de cumplicidade através da música, né? Então a música na primeiríssima infância nada mais é do que trabalhar com a criança questões de ritmo, de intensidade, de timbre, né? As propriedades dos sons de uma forma geral, mas com a mãe, né? Para ir trabalhando esse desenvolvimento, né? Proporcionando esse desenvolvimento para essa criança. E aí a música na primeira infância, quando a gente tem a criança lá de 2 a mais ou menos até 6 anos, que é a tal da musicalização, que a gente fala, da musicalização infantil, que é um processo tão importante, que passa justamente por isso, né? Aí a gente já começa a nomear as coisas. Se na primeiríssima infância a gente não nomeia nada, a gente simplesmente canta, dança, vive, né? A gente simplesmente vive com a criança as experiências musicais. Na musicalização, na primeira infância, a gente começa a dar nomes aos bois, né?
A criança começa a entender o que é timbre, o que é duração, o que é intensidade. A gente começa a usar os nomes certos, né? O som agudo, som grave, não é som fininho, som grosso. A gente trabalha com essa coisa de dar os nomes certos, de ir criando um vocabulário. É como se a gente estivesse escrevendo um livro e no prefácio a gente dá todos os vocabulários para que quando você começar a ler a história, você saiba o que cada uma daquelas palavras significa. Então a gente trabalha assim com as crianças na musicalização. Se a gente pensar em na construção de uma casa, a musicalização na primeira infância é como se fosse a fundação dessa casa, né? Já na musicalização na segunda infância, quer dizer, de 7, mais ou menos, dos 6 aos 10 anos, né? A gente já está num outro momento, né? Na verdade, a maioria das crianças aqui no Brasil começam a ter contato com música, quando tem, né? Nessa fase, né? Na segunda infância, até os 10 anos mais ou menos. Que é quando elas começam a estudar algum instrumento, é quando começa a ter contato em algumas escolas, se oferece no currículo musical, no currículo escolar, a disciplina música, tem atividades no contraturno, né, musical. Então, as crianças começam a ter esse contato. E aí já começa com os rudimentos de alfabetização musical, né, começar a ensinar já a escrever, né, a música já nesse processo. Já não seria mais musicalização. Quando você começa a alfabetizar musicalmente, já não é mais musicalização, é o que a gente chama de iniciação musical, que pode estar acontecendo nesse período, que é basicamente no mesmo período em que a criança está sendo alfabetizada também na língua mãe. Então eu acho importante a gente fazer esses paralelos, porque na primeira infância é como se fosse a pré-escola da música, né? E na segunda infância a gente já começa com a iniciação musical, com o ensino fundamental naquilo que se refere à música também. Então as duas coisas meio que se coincidem. Agora, na adolescência, às vezes a criança já vem estudando música, né, ao longo do tempo, e começa a estudar um instrumento de uma outra forma, já na adolescência, um pouco mais forte, já mais envolvido, e muitas pessoas nessa fase estavam estudando música e acabam sendo obrigadas a desistirem da música por causa do bendito do vestibular. Eu tive muitos alunos assim. Aliás, eu mesma vivi isso na minha época, porque eu até contei isso no meu vídeo da minha história, que quando eu fiz 14 anos, os meus pais decidiram que não seria bom eu continuar estudando música, porque eu tinha que fazer alguma coisa mais rentável. E isso parece que é uma coisa que está na cabeça de muitos pais ainda, infelizmente, né? Acham que a pessoa vai conseguir ser bem sucedido e feliz numa coisa que não gosta. É uma coisa maluca isso. Então as pessoas acham que como música parece que é uma profissão que não dá muito dinheiro, que não traz muito retorno, essa é a fantasia que as pessoas têm na sua cabeça, eles começam a cortar. Então a minha filha mesmo, que tem 19 anos, tem amigos que gostariam de ser músicos e estão estudando marketing. Nada contra o marketing, mas puxa, que pena, né? Que pena que a pessoa ter esse desejo, a pessoa ter talento, ter facilidades para isso e não poder, né, fazer. E aí alguns amigos delas falam, bom, eu vou fazer o que meu pai quer e depois eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Na família a gente tem isso, né? Gente que podia ter feito uma outra coisa, que podia ter feito música, adiantado a sua vida, porque já é uma profissão, claro, é uma profissão difícil, pouco reconhecida, mas se você começa mais na época certa, vai fazer faculdade, então já faz a faculdade do que você quer, de música, já é muito mais fácil. Agora é duro depois que a pessoa faz uma faculdade de 4, 5 anos, começa a trabalhar e aí para começar a estudar música, quer dizer, o caminho fica mais difícil, né? Então é uma judiação que as pessoas façam isso, porque na adolescência no Brasil é um momento de ruptura na hora de fazer o estudo de educação musical. Embora para muita gente seja
também uma forma de começar, mas aí começa talvez como hobby, né? Muita gente começa como hobby, mas se tem tempo. Eu tenho amigas que são musicistas extremamente competentes e que começaram a estudar. Tenho uma amiga concertista boa, que toca, que teve carreira internacional e que começou a estudar piano aos 17 anos. E então, para você ver que essa coisa da idade, de que tempo que é, na verdade, tem muito mais a ver com a tua forma de encarar esse desafio e de estudar do que qualquer outra coisa, né? Então, eu tô contando todas essas histórias para vocês para perceber que desde sempre você pode estudar música e em qualquer tempo você pode iniciar a estudar música. Tudo vai depender, claro, das suas expectativas, porque eu conheço gente que estudou música a vida inteira e não trabalha com música profissionalmente e tá muito feliz assim, muito bem, obrigada, né? E tem gente que começou a estudar música tardiamente e acabou travando uma relação com a música profissional e hoje sustenta a sua família, é um músico que vive feliz com aquilo que faz, né? Então é muito relativo. Então, quando chegarem para você e disserem assim, olha, eu sou muito velho para começar a estudar música, conta um pouco dessas histórias que eu tô te contando agora, tá bom? E se você quiser contar a sua experiência, falar um pouco da sua experiência para mim, manda lá no Facebook ou no Instagram, lá no By Cristal Veloso, no próprio YouTube, o seu comentário para a gente conversar um pouco mais sobre isso e sobre a sua experiência. Eu fico aguardando. E eu espero de verdade que você saiba que pode começar a estudar música em qualquer momento e lembra, querer não é poder, fazer é poder. Então, faça, tenha essa ação de começar a estudar música agora. A gente agora está no finalzinho do ano, começando já, né? Falta pouquíssimo para 2020. Poxa, se programa, faz isso acontecer na sua vida, porque o mínimo que você vai conseguir ter é um grande prazer intelectual, tá bom? Eu espero que você consiga fazer esse seu sonho virar realidade. E não esquece de mim, coloca lá no Facebook, no Instagram, que a gente vai chegar junto em 2020 fazendo música junto. Quem sabe a gente não se encontra. Até mais!